Senhor nos concede nessa manhã. Estamos juntos, unidos e reunidos para ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua palavra. Que Deus venha nos abençoar, que Ele venha derramar a sua graça sobre as nossas vidas. Nós vamos meditar num texto ao qual o evangelista Marconi já citou, no início da programação, que se encontra em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. O evangelista leu a primeira parábola do filho, ou da ovelha perdida. Eu vou ler aqui a segunda parábola, que tem como título a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, como em outras traduções. O versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com empenho até encontrá-la? Versículo 9. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Versículo 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta que nós fazemos é: por que Jesus ele falava por parábolas? Por que aqui Jesus contava aquelas pessoas que estavam ali todas reunidas, e ele falava através de parábolas para aquelas pessoas e até mesmo ali para os seus discípulos que estavam ali reunidos junto com ele? Como você leu aí no início, eu queria que você lesse novamente no capítulo 15, o versículo 1 até o versículo 2 que você leu. Olha para que nós prestamos atenção qual eram as pessoas que estavam reunidas ali naquele lugar. E chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores. De novo. E chegando-se. Peraí. E chegando-se a ele. Quem? Todos. Publicanos e pecadores. Olha, publicanos e pecadores. Olha os dois tipos de classe que vinham ouvir. Porque assim, essa mensagem, aliás, o livro de Lucas, o capítulo 14, termina dizendo assim, ó. Você pode olhar aí que tem aí, tem dizendo assim: quem tem ouvido, Jesus disse, quem tem ouvido, ouça. Termina assim o versículo 14. E já no 14, já no 15, olha aí como é que se inicia. E vieram a ele todos os publicanos e pecadores. Agora continue. Todos os publicanos e pecadores. E os fariseus. Para quê? E os escribas. Para quê? Murmuravam, dizendo: este recebe pecadores. Olha, come com eles. Come com eles. Quer dizer, como eu disse, lá o 14 termina com Jesus dizendo: quem tem ouvido, ouça. E no 15 ele se inicia eles dizendo que vinham ouvir os pecadores e os publicanos vinham ouvir os ensinamentos de Jesus, vinham ouvir falar. Então vinha junto com eles essas duas classes de pecadores. Que time, hein, Fabiano? Olha que time interessante. E os publicanos. Os publicanos, eles eram odiados pela sociedade da época, pelo pessoal, porque eles cobravam além do que era necessário. Era um Zaqueu da época. Pronto, exatamente. Como o próprio Mateus também era, Mateus, ele era cobrador de imposto, e Jesus teve um encontro ali com ele, Se encontrou e foi servindo, seguir Jesus. Então, como Zaqueu, como você bem falou, então eram pessoas que eram odiadas. Olha as classes que estavam, para você ver, para nós termos o entendimento de qual era o centro da mensagem de Cristo. Qual era o centro da mensagem de Cristo? Olha as pessoas que estavam lá. Os publicanos, odiados pela sociedade, e os pecadores. Pecadores eram aqueles que eram mais odiados por todos. Resumindo, que não prestavam mais para nada. Não prestavam, exatamente. Eles eram tão odiados, principalmente pelos doutores da lei que estavam lá, que você leu aí, os fariseus e os escribas. Eles diziam que
se um rabi, ou seja, um mestre, não podia nem ensinar a eles, a esses pecadores, não podia ter nenhum contato com eles. Tu está entendendo? Não podia fazer nenhum contato com os pecadores, aqueles que eram mestres, aqueles que eram doutor da lei, os rabinos, os mestres, não podia ter contato com essas pessoas, nem chegar perto, nem para ensinar, nada. Eles eram excluídos, os pecadores da sociedade, mal vistos, de mal fama. Então olha como é que já se inicia essa mensagem, essas 3 parábolas. Então Jesus agora vai contar para esse grupo, os publicanos e os pecadores, e os escribas e os fariseus. Aí todos lá estavam reunidos, e agora Jesus vai contar para eles essas parábolas, né? Ele conta a parábola das 100 ovelhas, que se perdeu uma. De 100, 10%. De 100 você vai dar 10% do que você tem lá, né? Vamos dizer que fosse, se aquele homem fosse dar o dízimo de 100 ovelhas, ele tem que dar o quê? 10% das 100. Então ele perdeu uma ovelha. Perdeu 10% lá. Aí Jesus começa a discorrer na história, começa a contar. Aí Jesus chega aonde nós lemos aqui do versículo 8, que uma mulher, ela tinha 10 moedas de prata ou de ouro, tinha 10 moedas, 10 dracmas, que as dracmas ela pesava naquele tempo, era de 8 a 4 gramas, e era muito valiosa, era uma moeda romana, e valia o equivalente a um dia de trabalho, um dia de um trabalhador forçado, um trabalho forçado de um trabalhador normal, trabalhava o dia todinho para ganhar essa moeda de prata. Então essa mulher tinha 10, ela perde uma. Aí vai, Jesus discorre mais uma vez, vai descendo e mostra a parábola do filho pródigo, de um pai que tinha 2 filhos. Um pediu a sua herança e foi embora. Então agora Jesus começa a mostrar o sentido da palavra. Jesus começa a mostrar o significado de tudo aquilo e o sentido da mensagem de Cristo. Aí nós se perguntamos, por que Jesus falava por parábolas? Aí nós vamos entender. Vamos abrir aqui em Mateus. Queria que você me acompanhasse também. Mateus capítulo 13. Deixa eu ler aqui em outra tradução para a gente entender. Mateus capítulo 13. Abra aí, Marconi, Evangelista Marconi, para nós lermos aqui. Olha como é. Mateus capítulo 13 e o versículo 13. Por que Jesus falava por parábola? 13. 13. Aí deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, porque é para a gente entender. É a pergunta que os discípulos fazem, ó, no 10. Os discípulos vieram e lhes perguntaram. Ou seja, os discípulos vão perguntar a Jesus o porquê. Porque o Senhor usa parábola quando fala ao povo. Olha a pergunta que eles fazem para Jesus. No versículo 10 de Mateus capítulo 13. Os discípulos, vou ler de novo. Os discípulos vieram e lhes perguntaram: por que o Senhor usa parábola quando fala ao povo? Aí olha mesmo no 11. Ele respondeu, ou seja, Jesus respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus. Ou seja, aos discípulos. Não era ao povo não era aos fariseus, não era aos escribas, não era aos doutores da lei não, era aos discípulos. Aqueles que estavam seguindo o mestre. Que estavam seguindo o mestre. Entender os mistérios dos céus. Mas a outros não. Quem eram os outros? Era aquela multidão que estava lá. Era esse grupo aí, como você falou, esse time que estava lá. A outros não. Aí ele diz no 12: pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Aí o 13 ele responde: é por isso que uso parábolas. Jesus começa a explicar o porquê que ele falava por parábola. E muita gente, a gente tem um entendimento de parábolas assim, quando Jesus fala, a gente diz, já vi muito isso, até eu mesmo já mencionei isso em algumas pregações,
que a gente acha que é para um fácil entendimento dos ouvintes, né? Jesus usou parábolas para que as pessoas entendessem melhor o que ele estava falando. Não. Aqui, ele vai dizer aqui, ó, no 13. É por isso que usei parábolas. Eles olham. Eles. Quem era que estava olhando? Eles. Eles olham, mas não veem. Ou seja, tem olhos, mas não veem. Então segue. Vou repetir de novo. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem nem entendem. Tá entendendo agora? Eles tinham olhos, mas não conseguiam ver. Tinha ouvido, ouvia, mas não conseguia compreender. Tinha toda uma característica de ser um seguidor, né? Exatamente, tava lá, até viu o que ele estava fazendo, os milagres que ele fazia, o que ele dizia, o que ele ensinava, o que ele fazia, mas eles viam, mas era como se tivesse um cego. Tinha ouvido, ouvia, mas era como se tivesse com seus ouvidos fechados. A palavra não penetrava, né? Está entendendo? Por quê? Vamos lá. Ao 14. Olha o que é que Jesus diz, o que é que vai se cumprir. Viu? Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Aí o 15, ó, pois o coração deste povo, olha que coisa tremenda. Por quê? Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com os ouvidos e não tem os olhos, e mantém os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem e seu coração não entende e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Entendeu agora? Qual era o sentido de Jesus falar essas parábolas? Para que se cumprisse uma profecia dita por Isaías. Se eu não estou enganado, essa profecia se encontra lá em Isaías, no capítulo 6, aí o versículo 9 e 10. Essa história que Jesus contou aqui, né? Para que se cumprisse. Porque aquele povo que estava lá, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, e eles estavam ali, nesse momento aí dessa parábola, eles estavam ali, mas eles não estavam com seus ouvidos abertos para realmente ouvir os ensinamentos de Cristo. Ele não estava ali para aprender, ele não estava ali para ver os milagres, e sim para ver se pegava Jesus em algum erro, em alguma falha, alguma coisa que Jesus cometesse ali. Então, o intuito deles era para isso. Então, o coração deles estavam fechado para a palavra. O coração deles estava endurecido para a palavra. Os seus ouvidos não estavam atentos à voz, à palavra de Cristo, aquilo que Jesus estava falando. E infelizmente hoje é o que nós vemos. Infelizmente é o que nós vemos hoje. Aí você me pergunta, é fora ou dentro? Aí eu posso dizer, é mais dentro do que fora. Porque muitos que estão dentro, que têm seguido Jesus, que têm acompanhado Jesus, que têm até visto os milagres, que têm até ouvido a sua palavra, mas o seu coração está endurecido. O seu coração está endurecido. Os seus ouvidos estão fechados. Não conseguem absorver os ensinamentos e muitas vezes não estão ali para ouvir ou para aprender. Mas querem que Jesus faça um milagre, que Jesus seja isso, que Jesus faça aquilo, que seja aquilo e aquilo outro. E não para nem um pouco para prestar atenção no que ele fala. Então a intenção dos fariseus, dos escribas, daquele grupo que estava lá, era para justamente querer acusar Jesus de alguma coisa, de condenar. Você veja que onde você leu aí, eles dizem o que com Jesus? Aí na parábola do versículo 15, que você leu. Lê aí de novo, no versículo 1. Tendo Jesus, no 15, não é? É. Deixa eu botar aqui. No 15, o versículo 1. De Lucas, né? É, de Lucas. Deixa eu botar aqui.
Bota aí. Você está no 87.9 e a programação é a voz da verdade, né? Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Cristo. Aleluia. Diz assim, e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Para o ouvir. É. Aí lê o outro. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo, este recebe pecadores. Olha, e come com eles. Olha aí a intenção deles qual era? Porque eles disseram, oxê, esse homem recebe pecador dentro da sua casa. E a lei deles, pelo que o título que eles tinham, para eles eles ignoravam, eles achavam ridículo um rabino, como eu disse no começo, um mestre, eles conversavam com essas pessoas. Eles não aceitavam de forma nenhuma que um rabino, que um doutor da lei, eles estivessem em contato com essas pessoas. É como se nós podemos dizer hoje que é como se Jesus viesse quebrar um protocolo. Que verdadeiramente tem, né, no nosso meio. Isso. Essa barreira, né? Existe essa barreira ou não hoje? Existe hoje. Não tem contato com... Tanto protocolo para ser quebrado que se você olhar, a Bíblia, o Evangelho, ele é claro demais. Quer dizer, já vem da antiguidade, Fabiano. Esses tipo arrumadinho. Quer dizer, se não for da mesma classe social, ó, não demorou não, viu? Exatamente. Eles fazem... O que esses homens estavam fazendo aí era acepção de pessoas. Escanteando, né? Por quê? Exatamente, escanteando. Por quê? Porque não era da sua parentela, linhagem, não fazia parte do seu convívio, não tinha os mesmos pensamentos, os mesmos ensinamentos que eles tinham, mas eles conheciam, esses homens aí, eles conheciam a lei de Moisés, conheciam tudo, mas não cumpria. Era só de ouvir falar, mas não cumpria. Então, eles achavam errado uma pessoa, então, como Jesus, de estar, e o seu discípulo, de estar conversando com essas pessoas, de estar se relacionando com pecadores, de estar se relacionando com cobradores de impostos, pessoas excluídas pela sociedade. Então, é o que acontece muitas vezes hoje. É o que acontece. Então, quando Jesus ele começa a contar essa parábola, e ele fala, como nós lemos aqui, evangelista, no capítulo 13 de Mateus, e que nós dissemos aqui, nós vimos que Jesus disse que era para que se cumprisse uma profecia que foi dita por Isaías, e eu disse aqui a referência, e graças a Deus não errei, que é Isaías capítulo 6, o versículo 9 e 10, que Jesus falou que os ouvidos deles estavam tapados, que Isaías falou que os ouvidos estavam tapados, que os seus olhos estavam fechados, que eles não viam, mas não, né? E aquele negócio todo. Então, era para que se cumprisse essa profecia. Então, por isso que Jesus falava para o seu discípulo com parábolas, e separadamente o seu discípulo perguntava o que significava a parábola, e Jesus explicava para ele separadamente. Ele contava para ele. Então, quando chegar aí nessa parábola das 100 ovelhas, e a gente vê os erros começam a aparecer. Você quer ver uma mensagem humanista? É quando se um pregador ele começa a dar sentido à alegoria da mensagem, às coisas que tem lá, aos objetos. Por exemplo, na parábola da dracma perdida, das moedas que a mulher perdeu, das 10 que ela tinha e perdeu uma. Tem pregadores que eles começam a dar sentido aos objetos. Eles dizem que a vassoura significava a lei. Diz que a lamparina, que a lâmpada era o evangelho. Quer dizer, isso aí é um tipo de pregação humanista onde se tira o centro da mensagem e coloca o homem no centro, ou seja, tira Jesus do centro e coloca o homem no centro. Quando se dá ênfase a essa alegoria e começa a colocar nome nos objetos, porque o sentido da mensagem de Jesus Cristo não era os objetos, não era a mulher, era o que ele fazia pelos pecadores. Ele disse que veio buscar o que havia perdido. Então o centro da mensagem é essa. Quer ver uma mensagem humanista é essa.
é eu chegar aqui para você agora e dizer: olha, irmãos, que coisa tremenda! Aquela mulher, ela perdeu dentro da sua casa o que ela tinha de mais valor. Ela não perdeu na igreja, ela não perdeu no meio da rua. Oh, glória a Deus! Ela... Tá entendendo? Isso é uma mensagem humanista. Ela perdeu algo de valor dentro da sua casa e agora... Humanista não tem nada a ver com Cristo. Porque o foco da mensagem de Cristo é outra. É conduzir, ele diz que veio para essas pessoas que estão rejeitadas. Ele diz que veio buscar o que estava perdido. Então o centro dessa mensagem aí de Lucas capítulo 15 e dessas parábolas era isso. Não era mostrar a vassoura, não era realmente mostrar ali Jesus Cristo naquela parábola. Mas infelizmente as pessoas não conseguem, muitos pregadores que se dizem pregadores do evangelho, eles estão humanizando a mensagem e trazendo uma mensagem de massagem para as pessoas. Então não posso dizer que é a mensagem, é uma massagem para o meu ego. Eles dão sentido, diz até que as três parábolas, uma significa o Pai, a outra significa o Filho e a outra significa o Espírito Santo. Aonde Jesus está dizendo isso? Aonde é que Jesus está dizendo essas coisas? Que uma parábola é o Pai, a outra parábola é o Filho e a outra parábola é o Espírito Santo. Aonde é que está dizendo isso? Eu não vejo isso na palavra de Deus. Então está errado. Quando a gente escuta isso, eu já ouvi muito isso também, é uma mensagem humanista. Porque o centro principal da mensagem é eu mostrar Cristo. Para que ele veio? Qual é o sentido da mensagem? Tenho que dar um sentido à mensagem e realmente centralizar e dizer Cristo no centro. Cristo no centro. E não um homem no centro. Então quando Jesus ele relata essas coisas para esses fariseus e para esses doutores da lei que estavam lá, que eles estavam condenando a prática de Jesus, porque Jesus entrava dentro das casas, ele comia com os pecadores, ou seja, quando se faz uma refeição com uma pessoa, ali é um sentido de comunhão, significa comunhão, que eu estou em comunhão com ele, que eu estou se relacionando com ele. Olha que sentido, olha o sentido como o Espírito Santo de Deus nos mostra, nos clareia a nossa mente, sentido de comunhão, sentido de união, sentido de dizer assim, olha, a graça chegou. Está entendendo? Então tem que ter isso na mensagem. A mensagem principal é Cristo. Aleluia. Então não pode ter outro sentido, não pode dar ênfase à alegoria, a objeto, porque se fosse Marconi, evangelista Marconi, para Jesus dar sentido aos objetos, ele tinha falado. Quer ver uma que ele diz? Lá no Salmo 119, no versículo 115. O que é que Jesus diz? No Salmo 119, versículo 115. Lâmpada, olha que ele já dá sentido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não é a palavra? Ele já deu sentido a um objeto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vai ter claridade, né? E eu não é? Ele deu sentido, ele falou. E luz para o meu caminho. Ele deu sentido às coisas. Ele falou. Então se fosse para Jesus falar aí que a vassoura era isso, que a lamparina era aquilo, ele tinha dito. Porque tem outras parábolas, se você for ler, eu acho que você já viu, os irmãos também já ouviu, as parábolas que Jesus conta. A parábola do semeador, que caiu no solo. Ele explica toda ela. Ele lê tudinho, ele cita todas elas, aliás, Jesus cita todas as parábolas do semeador, começa a dizer, aqui caiu no solo, aqui frutificou, aqui foi sufocada, aqui veio o sol e queimou, aí ele começa, depois que ele cita tudinho, aí ele vai explicar, e mais embaixo, o significado de cada uma delas, ou seja, ele dá um significado aos objetos, às coisas.
Então não tem sentido, evangelista, eu chegar aqui nessa manhã e colocar essas coisas, colocar algo humano na parábola. Não, eu tenho que dar sentido àquilo que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia está dizendo, só está dizendo lá que era uma vassoura, era só uma vassoura. Se ele está dizendo que era uma lamparina, uma lâmpada, era só uma lâmpada ou era uma lamparina. Porque naquela época, nessas casas da Palestina, os construtores construíam aquelas casas e eles não deixavam janelas no teto para entrar claridade. Tá entendendo? Eram as casas fechadas, apenas em algumas eles deixavam uma aberturazinha pequena, mas aquilo não era suficiente para clarear toda a casa. E a casa daquela mulher era uma casa de chão batido, não tinha cerâmica como nós vemos hoje não, a qual nós estamos pisando nessa manhã. Não, era terra batida, então a casa era escura. E como é que ela ia encontrar alguma coisa se estava tudo escuro? Tá entendendo? Então, é justamente quando Jesus começa a contar essas parábolas, ele faz essas coisas para dar um sentido de como é o reino de Deus, o que ele veio fazer com as pessoas. E para nós, para fechar aqui, volto a dizer que a mensagem ela tem que ser cristocêntrica. Porque mensagem sem Cristo no centro não é mensagem, é massagem. Mensagem é Cristo no centro. Cristo é o centro de todas as coisas. Amém? Então que nessa manhã nós possamos entender e compreender. Se você quiser fazer algum esclarecimento, pode ficar à vontade. Eu quero só olhar aqui para a Bíblia e olhar para um Jesus que, quando a Bíblia fala também que ele veio para os seus, né, e os seus rejeitaram, não é? E nós vemos aqui que era um povo, Fabinho, até que tinha até, Fabinho, como é essa colocação que eu posso fazer? Era um povo até que tinha até vontade de estar ali para ouvir, entendeu? Para ouvir. Tinha vontade de ouvir, tinha vontade até de estar perto dele. Isso. Mas na hora de seguir verdadeiramente, não entrava por lá porque não davam verdadeiramente crédito a essa palavra, a essa pregação. Isso. Aí eu te pergunto e me pergunto nessa tarde. Hoje é do mesmo jeito, Fabinho. Hoje em dia é dentro das igrejas, é dentro dos templos, né? Você olha que tem pessoas que até debatem até com o pastor. É isso. Mas pastor, o senhor tá assim, isso aqui não tá batendo não. E se torna até uma discussão dentro da própria igreja. Isso. Mas verdadeiramente, a Bíblia está certa, irmão. A Bíblia está certa e a palavra não entra. A palavra não entra de forma nenhuma. Não entra. Justamente porque muitos estão enquadrados na lei, nos doutores da lei e nesses fariseus. Certo? São parentes mesmo desses aqui. São parentes deles. Por quê? Porque muitos estão lá para ver se encontra alguma coisa. Alguma brecha. Alguma brecha. Tá entendendo? Estão lá para ver se encontra alguma coisa. Eles não estão lá para ouvir, muitos não estão lá para ouvir a palavra, para dar credibilidade à palavra, mas estão dando ênfase a outras coisas. Essa é a verdade. É o doutor da lei de momento, né? O doutor da lei. E Jesus, ele encerra essa parábola, ele diz assim, ó, no versículo 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, houve alegria quando aquele homem encontrou a ovelha, que você leu aí? Houve alegria? Ele se alegrou quando ele encontrou a ovelha perdida? Grande alegria, né? Se alegrou ou não? Se alegrou. Ele colocou ela nos ombros. E se alegrou. Aí vamos lá. Houve alegria quando a mulher encontrou a sua dracma perdida? Grande ela alegria. Reúne o quem? As suas amigas e os seus vizinhos. E comemorou, né? E comemorou. Ela disse assim: alegre-se comigo, porque eu encontrei a minha dracma que eu tinha perdido. Ela chamou todos para se alegrar. Aí a última parábola, o pai se alegrou quando viu o filho? Ele se alegrou ou não? Se alegrou. De longe ele já avistou ele, não é? Fez uma festa. Fez uma festa. Se alegrou com o seu filho porque ele disse assim: eu encontrei o meu filho que foi perdido. E foi achado, né? E foi achado. Que estava morto. E reviveu. Aleluia. Tá, eu tô me alegrando com essa palavra nessa noite, nessa manhã. Amém. Eu tô me alegrando, não preciso eu pular, eu dançar, eu fazer algum carnaval. Não, eu me alegro com a palavra.
É a palavra que alegra o meu coração. É o Espírito de Deus que nos alegra. É a luz da sua palavra que nos alegra. Então, houve alegria nas 3 parábolas. Então, Jesus está dizendo, se vocês... Olha o significado que Jesus estava dando. Se vocês que são seres humanos, que são perversos... Mal, o ser humano é mau. Tem alegria quando encontram algum objeto, alguma coisa. Enquanto mais eu... que encontra um pecador, que quando encontra um pecador e ele se arrepende. Que ele está dizendo assim, ó, a alegria nos céus por um pecador que se arrepende. É assim que está escrito ou não? No versículo 10. Lê aí para nós ver se não é assim. 10 de Lucas, o mesmo livro que nós estamos. Lucas 10. Ó. Então vai passar aí por ler, viu? Eu afirmo a vocês que a mesma alegria, ou seja, a mesma alegria que o pai teve quando encontrou o filho, ou glória. A mesma alegria que a mesma existe diante dos anjos de Deus por um único pecador que se arrepende. Então, é essa alegria, meu irmão. Jesus está dizendo, a alegria. Se vocês se alegram com as coisas que vocês encontram, quanto mais eu. A festa no céu. Quando esse pecador, quando a gente leu aí no versículo 1, que os cobradores de impostos, Jesus estava apontando para eles, olha, a alegria, glória, aleluia, a alegria nos céus. Lê o versículo 1 de novo para nós entrar bem direitinho. No versículo 1. Glória, aleluia, Jesus, como tu és maravilhoso. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Vai. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Aí, ó, era como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, para eles, como ele está dizendo nessa manhã para nós. Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, aí Jesus estava dizendo assim, ó, publicanos e pecadores. Aí ele está dizendo assim, ó, vocês se alegram porque vocês encontraram isso aí, ó, a alegria no céu. Quando um publicano ou um pecador se arrepende. A alegria no céu quando uma prostituta se arrepende. A alegria no céu quando um traficante se arrepende. A alegria no céu quando um desses que vocês rejeitam, aleluia, que vocês não se associam com eles, que vocês fariseus, que vocês doutores da lei não se associam com eles, não chegam perto deles. A alegria nos céus quando um deles se arrepende. Era esse o sentido da mensagem. Então é essa o sentido da mensagem. O sentido de contar as parábolas era essa que Jesus estava dando sentido. Então a mensagem evangelística, ela tem que ter um sentido e tem que ter Cristo no centro. Pode continuar se você... E nós olhamos aqui, Fabiano, para esse texto aqui, né, nós vemos que chegaram-se todos a eles. Quer dizer, Jesus aqui podia fazer acepção de pessoa. Como eles faziam. Como eles faziam, né? Exatamente. Mas Jesus Cristo não fez e nem faz. E como esses aqui, os fariseus e os escribas, né? Esses doutores da lei, eles não conseguiam se relacionar com os publicanos nem com os pecadores. Eu imagino que eles ficaram longe, não ficaram todos misturados. Aí Jesus podia fazer assim, eu não quero vocês aqui perto de mim não, porque vocês são da Assembleia de Deus, você é da Batista da Graça. Você é de tal ministério. Não, ele não fez isso. Isso aqui foi uma tapa na cara. Foi. Foi uma tapa na cara daqueles que não quer se associar. Não quer se associar. Né? É mais fácil mandar. Vai tu, vai evangelizar, vai ser pra onde? Mas por que não vai? Só sabe mandar? Só sabe mandar. Né? A fazer? Por que não entra nos becos? A fazer? Por que não entra nos bar? Por que não entra nas vielas? É porque já é um papo do momento. Aí por que não quer sujar o terno? Não sai do trono. Por que não quer sujar o terno, né? Não quer melar a aliança de doutor da lei. Não quer melar. Porque é caro, viu? Hein? Porque é caro, né? Mas Jesus aqui não tinha isso não com ele não. Jesus entrou na cidade, meu irmão, montado no jumento. E não era nem dele, era emprestado. Viu? Então sai do pedestal, meu irmão. Sai disso aí. Jesus está dando uma tapa na cara aqui dos fariseus e dos escribas, dos mestres da lei. Ele está dizendo assim, ó, a alegria no céu. Por um desses aqui, ó, que se arrepender. Se um desses aqui se arrepender, vai ter alegria nos céus. Eu vou falar o que tá queimando aqui dentro de mim. Eu digo a você que Jesus Cristo se alegra, sabe quando? Nesse momento aqui?
Na minha palavra, Jesus fazia assim, é o meu pensamento. Venham escribas, venham os fariseus, venham publicanos, venham quem tiverem vir, porque eu tenho palavra de vida eterna para você. Não importa a placa, não importa a dominação de vocês, o que importa é que eu sou Jesus Cristo e eu tenho palavra de vida eterna. Agora, só não entra porque vocês não querem receber. Eles só não entravam. Exatamente, olha. Eles não entravam porque é como nós lemos lá em Mateus capítulo 13, a profecia. Vamos ler a profecia? Dá tempo ainda. Vamos ler a profecia lá em Isaías. Bota lá em Isaías. Para a gente encerrar, deu certinho o que você está falando agora. Olha aí. Esse Jesus Cristo, ele é o mesmo, Fabio. Glória. Hoje, ontem, sempre e eternamente. Ele não vai mudar. Se tiver aí, você pode já metralhar aí. Isaías capítulo 6, né, versículo 9. Que Jesus falou que era para se cumprir a profecia de Isaías. Olha aí. Isaías quando? Isaías 6. Isaías 6, a partir do versículo 9. Quando fala em Isaías 6, eu me lembro de Jeremias, que aqui é chicote de Jeremias. Então ele disse... Isso aqui já foi Isaías que disse. Já profetizando aqui, né? E profetizando, aí Jesus, por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 13. Isaías profetizou. Que Isaías profetizou, aí tá escrito aonde? Aí o cara lê a Bíblia e diz, onde é que tá escrito isso? Tá escrito aqui, ó, em Isaías capítulo 6, versículo 9. Então ele disse, vá e diga a este povo, olha, vai e diga a este povo, vamos dizer agora, ao povo que estava lá, aos escribas, aos fariseus, doutores da lei. Diga a este povo, ouçam, mas nem entendem. Vejam, mas sem perceber. Tornem insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os ouvidos, não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Estão doentes. Estavam doentes, meu irmão. Estavam anêmicos, meu irmão. Precisava de cura. E ele veio para curar. Mas o coração deles estava o quê? Endurecido. Os seus olhos estavam o quê? Fechado. Os seus ouvidos tapados. Então não tinha como a mensagem entrar no coração deles. Da comichão, né? E ele disse, olha, eu vim para eles, para curar eles. Mas ele não quer a cura. Eu tô com remédio aqui agora. O remédio eu tenho aqui, mas ele não quer ser curado. A dose, certo. Por que não querem? Porque o seu coração está endurecido. Porque estão no seu mundo. Naquilo que eles desenharam para eles, então não querem se converter, não querem ser curados pelo Senhor. Infelizmente essa é a verdade. Então a profecia se cumpriu lá em Mateus capítulo 13. A profecia se cumpriu em Lucas capítulo 15, onde Jesus conta essa parábola. Agora, só para eu fechar aqui e dizer, meu irmão, a Bíblia é clara quando ela diz assim, o erro é conhecer as escrituras. Então como é que eu prego as escrituras na escola dominical, tem a boa dicção, eu prego a doutrina que eu sou uma bênção, mas não vivo a palavra, meu irmão, porque como aqui eu vejo aqui um Jesus falando que ele não faz exceção de pessoa, né? Um Jesus aqui que veio fariseu, veio escribas, veio pecadores, quer dizer, Fabiano, aqui tinha tudo que não prestava para nada, né? Porque como você mesmo falou, os fariseus ele era rejeitado, mas a minha Bíblia diz quando Zaqueu é transformado, e ele diz lá no final do capítulo, do versículo, quer dizer que ele veio salvar o que estava perdido. Veio salvar o que estava perdido. Então, para esse povo aqui e para você que está aí, anda para lá e para cá, nada para você presta. Quer dizer para você que a gente tem a solução para você, meu irmão. A solução não é a placa, não. A solução é Cristo. O remédio é o Evangelho. O remédio é o poder de Cristo para os que crerem, irmãos. Então se nós estamos de pé ainda aqui, Fabiano, porque nós cremos que Ele pode mudar a situação. Aleluia. Ele pode fazer a união, agora só depende de você. Só depende de você. Deixa a placa aí, não é? Deixa de usar a Bíblia como se fosse um Rexona do momento, ou um desodorante aí, e segue os passos do Evangelho, meu irmão. Porque a Bíblia
é claro quando ele diz assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso. O povo endureceu o coração. O povo não quer evangelho. O povo quer o baú, o povo quer movimento. Mas o evangelho quer bom nada, irmão. Aleluia. Então, a vida só vai ser transformada quando você deixar Jesus Cristo trabalhar. Deixa ele curar. Quando você deixar ele curar, é verdade, Fabiano? Você só vai dar um passo verdadeiramente para Cristo quando você deixar ele operar, não você operar. Porque você já parece que você mesmo for seu próprio construtor. Eu quero dizer para você que a igreja tem uma base. Eu quero dizer que a igreja tem um construtor. A igreja é a pedra angular, é Cristo. É Cristo. Então é Ele, tudo é para Ele. Não adianta eu querer fazer do meu jeito. Quem opera e faz sinais de maravilha, Fabiano, é Ele. Aleluia. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram, né? Olha o que ele diz. Eu sou a pedra angular que os construtores, quem é os construtores? Os que constroem. Eles rejeitaram, disseram, essa pedra aqui não serve não. Fizeram tudo bem direitinho, mas vacilaram. Mas quando chegou na hora de colocar aquela pedra, disseram, não, essa aqui não serve não. Mas essa aqui não vai servir não. Essa pedra não dá pra nós não, vamos botar outra. Rejeitaram a pedra angular. Né? E como o cabra que fez a casa, né? Construiu a casa na areia. Mas o outro não, construiu na rocha. Na rocha. Amém. Então, que eu e você, irmão, possamos olhar para a rocha, que é o Evangelho. Aleluia. Nós já queremos aqui agradecer a Cristo pela oportunidade, mas antes eu quero dizer que hoje eu vou estar na igreja pentecostal, Adoradores de Cristo, né? É o pastor João Paulo e a missionária Margarete, tá certo? Fica ali, Fabiano, ali no Jardim Continental, tá certo? Na rua Silva Romero, número 376. Eu quero dizer que é o Evangelho. Quem me conhece sabe, não pense que eu vou... É o Evangelho e pronto. Eu vou pregar o Evangelho. Vou pregar aquilo que já está no meu coração. Então, convido você que mora aí bem pertinho aí, amém, tá certo? Aí fica aí perto das pedreiras. Na pedreira, mais ou menos assim ali. Nas pedreiras. Coisa boa, né? Aí como você falou para mim off, né? Um templo que está abrindo, né? Uma congregação que está abrindo. Um pastor, né? Eu não conheço ainda, nem a missionária que está lá. Mas é um templo que está abrindo aí. Que Deus continue abençoando os irmãos que estão lá. Abençoe você também. Que Ele possa iluminar a tua mente para que você possa trazer o Evangelho e pregar Cristo lá. Pregar Jesus Cristo. Mostrar Jesus Cristo para aquelas pessoas que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Você falou em congregação, quero mandar um alô, mandei aqui o link para ele, né? Para o evangelista Nildo, da Igreja Batista da Graça. Amém. E também para sua esposa, a missionária Evani, não é isso? Avani. E para aquela irmã, como é aquela irmã? Damiana. Para a irmã Damiana, ela disse que todos os domingos ela está com o seu rádio lá ligado, está sintonizado lá na sua casa, fazendo as ocupações da casa e na sintonia da Rádio Shalom, na nossa programação. Então, que Deus continue abençoando a irmã Damiana e abençoando todas as irmãs, né, que fazem parte ali da Igreja Batista da Graça, que fazem parte ali do conjunto de senhoras, se sintam abraçadas por essa programação. Então, Deus abençoe cada uma das irmãs. Eu também quero mandar aqui a paixão para o pastor Cláudio, Deus abençoe. É o pastor Cláudio, o presbítero Tiago, e a programação que vocês têm aqui pela manhã é Bíblia pura mesmo, né? Porque a verdade tem que ser dita, né? É o Evangelho, sempre quando eu tenho escutado, tenho aprendido muito. E só para concluir, Fabiano, uma coisa que eu pedi para o pastor Cláudio foi o seguinte: você falou aí, quando é saudação, uma saudação é 5 minutos, meu irmão. Aí chama o Fabiano para dar uma saudação, o Fabiano fez. Antes eu vou cantar um hino. Meu irmão, tu foi chamado para quê? Canta um hino, você vai decidir. Você canta um hino ou você vai fazer o que afinal? O Fabiano vai pregar hoje. Irmãos, uma dicção bonita, viu? Vou pregar agora. Antes de entrar no texto, eu vou louvar aqui só um hino. Aí vai 2, 3, 4, 5, 6. É a verdade, meu irmão. Isso é a verdade. Isso é a verdade de hoje. Aí pronto, foi-se embora o tempo. A palavra 25 minutos ou 20 e pronto. Dá as bênçãos apostólicas e pronto. Foi embora. É como Paulo disse, né? Paulo falou o seguinte, que cada um fique na vocação que foi chamado. Cada um fique na vocação que foi chamado. Você foi chamado para quê? Mas como você falou aí, foi chamado para quê? Você foi chamado hoje para quê lá na igreja? Fui chamado para pregar. Você vai cantar? Você vai cantar 2, 3 hinos? Vou cantar 2, 3 hinos? Não, você foi chamado para pregar. Agora, se o pastor dissesse assim, vem aqui, irmão, venha louvar,
Então eu fico com a palavra de Paulo. Cada um fique na vocação que foi chamado. Mas eu quero ter um bocado de vocação, viu? Aí fica difícil, né? Vamos orar? Ore e vamos encerrar. Amém, né? Quero agradecer a cada um dos ouvintes, aqueles que participaram pelo Facebook da rádio, aqueles que participaram pela YouTube e aqueles que estão com o seu radinho ligado em casa, né? Deus abençoe cada um de vocês e vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, queremos, no nome do teu filho, o Senhor nos concede nessa manhã, estamos juntos, unidos e reunidos para ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua palavra. Que Deus venha nos abençoar, que Ele venha derramar a sua graça sobre as nossas vidas. Nós vamos meditar num texto ao qual o evangelista Marconi já citou, né, no início da programação, que se encontra em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. O evangelista leu a primeira parábola do filho, ou da ovelha perdida. Eu vou ler aqui a segunda parábola, que tem como título a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, como em outras traduções. O versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com empenho até encontrá-la? Versículo 9. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Versículo 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta que nós fazemos é: por que Jesus ele falava por parábolas? Por que aqui Jesus contava aquelas pessoas que estavam ali todas reunidas e ele falava através de parábolas para aquelas pessoas e até mesmo ali para os seus discípulos que estavam ali reunidos junto com ele? Como você leu aí no início, eu queria que você lesse novamente no capítulo 15, o versículo 1 até o versículo 2 que você leu. Olha para que nós prestamos atenção qual eram as pessoas que estavam reunidas ali naquele lugar. E chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores. De novo. E chegando-se. Peraí. E chegando-se a ele. Quem? Todos. Publicanos e pecadores. Olha, publicanos e pecadores. Olha os dois tipos de classe que vinham ouvir. Porque assim, essa mensagem, aliás, o livro de Lucas, o capítulo 14, termina dizendo assim, ó. Você pode olhar aí que tem aí, tem dizendo assim: quem tem ouvido, Jesus disse, quem tem ouvido, ouça. Termina assim o versículo 14. E já no 14, já no 15, olha aí como é que se inicia. E vieram a ele todos os publicanos e pecadores. Agora continue. Todos os publicanos e pecadores. E os fariseus. Para quê? E os escribas. Para quê? Murmuravam, dizendo: este recebe pecadores. Olha, come com eles. Quer dizer, como eu disse, lá o 14 termina com Jesus dizendo: quem tem ouvido, ouça. E no 15 ele se inicia Jesus, eles dizendo que vinham ouvir os pecadores e os publicanos vinham ouvir os ensinamentos de Jesus, vinham ouvir falar. Então vinha junto com eles essas duas classes de pecadores. Que time, Fabiano? Olha que time interessante. E os publicanos. Os publicanos, eles eram odiados pela sociedade da época, pelo pessoal, porque eles cobravam além do que era necessário. Era um Zaqueu da época. Pronto, exatamente. Como o próprio Mateus também era, né? Mateus, ele era cobrador de imposto, e Jesus teve um encontro ali com ele, né? Se encontrou e foi servindo,
seguir Jesus. Então, como Zaqueu, como você bem falou. Então, eram pessoas que eram odiadas. Olha as classes que estavam, para você ver, para nós termos o entendimento de qual era o centro da mensagem de Cristo. Qual era o centro da mensagem de Cristo? Olha as pessoas que estavam lá. Os publicanos odiados pela sociedade e os pecadores. Pecadores eram aqueles que eram mais odiados por todos. Resumindo, que não prestavam mais para nada. Não prestavam, exatamente. Eles eram tão odiados, principalmente pelos os doutores da lei que estavam lá, que você leu aí, os fariseus e os escribas. Eles diziam que se um rabi, ou seja, um mestre, não podia nem ensinar a eles, a esses pecadores, não podia ter nenhum contato com eles. Tu tá entendendo? Não podia fazer nenhum contato com os pecadores, aqueles que eram mestres, aqueles que eram doutor da lei, os rabinos, os mestres, não podiam ter contato com essas pessoas, nem chegar perto, nem para ensinar, nada. Eles eram excluídos, os pecadores da sociedade, mal vistos, de mal fama. Então olha como é que já se inicia essa mensagem, essas 3 parábolas. Então Jesus agora vai contar para esse grupo, os publicanos e os pecadores, e os escribas e os fariseus. Aí todos lá estavam reunidos e agora Jesus vai contar para eles essas parábolas, né? Ele conta a parábola das 100 ovelhas que se perdeu uma. De 100, 10%. De 100 você vai dar 10% do que você tem lá, né? Vamos dizer que fosse, se aquele homem fosse dar o dízimo de 100 ovelhas, ele tem que dar o quê? 10% das 100. Então ele perdeu uma ovelha. Perdeu 10% lá. Aí Jesus começa a discorrer na história, começa a contar. Aí Jesus chega aonde nós lemos aqui do versículo 8, que uma mulher, ela tinha 10 moedas de prata ou de ouro, tinha 10 moedas, 10 dracmas, que as dracmas ela pesava naquele tempo, era de 8 a 4 gramas, e era muito valiosa, era uma moeda romana, e valia o equivalente a um dia de trabalho, um dia de um trabalhador forçado, um trabalho forçado de um trabalhador normal, trabalhava o dia todinho para ganhar essa moeda de prata. Então essa mulher tinha 10, ela perde uma. Aí Jesus discorre mais uma vez, vai descendo e mostra a parábola do filho pródigo, de um pai que tinha 2 filhos. Um pediu a sua herança e foi embora. Então agora Jesus começa a mostrar o sentido da palavra. Jesus começa a mostrar o significado de tudo aquilo e o sentido da mensagem de Cristo. Aí nós se perguntamos, por que Jesus falava por parábolas? Aí nós vamos entender. Vamos abrir aqui em Mateus. Queria que você me acompanhasse também. Mateus capítulo 13. Deixa eu ler aqui em outra tradução para a gente entender. Mateus capítulo 13. Abra aí, Marconi, evangelista Marconi, para nós lermos aqui. Olha como é. Mateus capítulo 13 e o versículo 13. Por que Jesus falava por parábola? 13. Aí, 13. Aí deixa eu voltar mais um pouquinho aqui para a gente entender. É a pergunta que os discípulos fazem, ó, no 10. Os discípulos vieram e lhes perguntaram. Ou seja, os discípulos vão perguntar a Jesus o porquê. Porque o Senhor usa parábola quando fala ao povo. Olha a pergunta que eles fazem para Jesus. No versículo 10 de Mateus capítulo 13. Os discípulos, vou ler de novo. Os discípulos vieram e lhes perguntaram: por que o Senhor usa parábola quando fala ao povo? Aí olha mesmo no 11. Ele respondeu, ou seja, Jesus respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus. Ou seja, aos discípulos. Não era ao povo não era aos fariseus, não era aos escribas, não era aos doutores da lei não, era aos discípulos. Aqueles que estavam seguindo o mestre. Que estavam seguindo o mestre. Entender os mistérios dos céus. Mas a outros não. Quem eram os outros? Era aquela multidão que estava lá. Era esse grupo aí, como você falou, esse time que estava lá. A outros não. Aí ele diz no 12: pois
ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Aí o 13 ele responde: é por isso que uso parábolas. Jesus começa a explicar o porquê que ele falava por parábola. E muita gente, a gente tem um entendimento de parábolas assim, quando Jesus fala, a gente diz, já vi muito isso, até eu mesmo já mencionei isso em algumas pregações, que a gente acha que é para um fácil entendimento dos ouvintes, né? Jesus usou parábolas para que as pessoas entendessem melhor o que ele estava falando. Não. Olha aqui, ele vai dizer aqui, ó, no 13. É por isso que usei parábolas. Eles olham, quem era que estava olhando? Eles olham, mas não veem. Ou seja, tem olhos, mas não veem. Então segue. Vou repetir de novo. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem nem entendem. Tá entendendo agora? Eles tinham olhos, mas não conseguiam ver. Tinha ouvido, ouvia, mas não conseguia compreender. Tinha uma característica de ser um seguidor, né? Exatamente, estava lá, até viu o que ele estava fazendo, os milagres que ele fazia, o que ele dizia, o que ele ensinava, o que ele fazia, mas eles viam, mas era como se tivesse um cego. Tinha ouvido, ouvia, mas era como se tivesse com seus ouvidos fechados. A palavra não penetrava, né? Está entendendo? Por quê? Vamos lá, ao 14. Olha o que é que Jesus diz, o que é que vai se cumprir. Viu? Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Aí o 15, ó, pois o coração deste povo, olha que coisa tremenda. Por quê? Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com os ouvidos e não tem os olhos, e mantém os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Entendeu agora? Qual era o sentido de Jesus falar essas parábolas? Para que se cumprisse uma profecia dita por Isaías. Se eu não estou enganado, essa profecia se encontra lá em Isaías, no capítulo 6, aí o versículo 9 e 10. Essa história que Jesus contou aqui, né? Para que se cumprisse. Porque aquele povo que estava lá, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, e eles estavam ali, nesse momento aí dessa parábola, eles estavam ali, mas eles não estavam com seus ouvidos abertos para realmente ouvir os ensinamentos de Cristo. Eles não estavam ali para aprender, eles não estavam ali para ver os milagres, e sim para ver se pegava Jesus em algum erro, em alguma falha, alguma coisa que Jesus cometesse ali. Então, o intuito deles era para isso. Então, o coração deles estavam fechado para a palavra. O coração deles estava endurecido para a palavra. Os seus ouvidos não estavam atentos à voz, à palavra de Cristo, aquilo que Jesus estava falando. E infelizmente hoje é o que nós vemos. Infelizmente é o que nós vemos hoje. Aí você me pergunta, é fora ou dentro? Aí eu posso dizer, é mais dentro do que fora. Porque muitos que estão dentro, que têm seguido Jesus, que têm acompanhado Jesus, que têm até visto os milagres, que têm até ouvido a sua palavra, mas o seu coração está endurecido. O seu coração está endurecido. Os seus ouvidos estão fechados. Não conseguem absorver os ensinamentos e muitas vezes não estão ali para ouvir ou para aprender
Mas querem que Jesus faça um milagre, que Jesus seja isso, que Jesus faça aquilo, que seja aquilo e aquilo outro. E não para nem um pouco para prestar atenção no que ele fala. Então a intenção dos fariseus, dos escribas, daquele grupo que estava lá, era para justamente querer acusar Jesus de alguma coisa, de condenar. Você veja que onde você leu aí, eles dizem o que com Jesus? Aí na parábola do versículo 15, que você leu. Lê aí de novo, no versículo 1. Tendo Jesus, no 15, não é? É. Deixa eu botar aqui. No 15, o versículo 1. De Lucas, né? É, de Lucas. Deixa eu botar aqui. Bota aí. Você está no 87.9 e a programação é a voz da verdade, né? Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Cristo. Aleluia. Diz assim, e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Para o ouvir. É. Aí lê o outro. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo, este recebe pecadores. Olha, e come com eles. Olha aí a intenção deles qual era? Porque eles disseram, oxê, esse homem recebe pecador dentro da sua casa. E a lei deles, pelo que o título que eles tinham, para eles eles ignoravam, eles achavam ridículo um rabino, como eu disse no começo, um mestre, eles conversavam com essas pessoas. Eles não aceitavam de forma nenhuma que um rabino, que um doutor da lei, eles estivessem em contato com essas pessoas. É como se nós podemos dizer hoje que é como se Jesus viesse quebrar um protocolo. Que verdadeiramente tem, né, no nosso meio. Isso. Essa barreira, né? Existe essa barreira ou não hoje? Existe hoje. E não tem contato com... Tanto protocolo para ser quebrado que se você olhar, a Bíblia, o Evangelho, ele é claro demais. Quer dizer, já vem da antiguidade, Fabiano. Esses tipo arrumadinho. Quer dizer, se não for da mesma classe social, ó, não dê moral não, viu? Exatamente. Eles fazem... O que esses homens estavam fazendo aí era acepção de pessoas. Escanteando, né? Por quê? Exatamente, escanteando. Por quê? Porque não era da sua parentela, linhagem, não fazia parte do seu convívio, não tinha os mesmos pensamentos, os mesmos ensinamentos que eles tinham, mas eles conheciam, esses homens aí, eles conheciam a lei de Moisés, conheciam tudo, mas não cumpria. Era só de ouvir falar, mas não cumpria. Então, eles achavam errado uma pessoa, então, como Jesus, de estar, e o seu discípulo, de estar conversando com essas pessoas, de estar se relacionando com pecadores, de estar se relacionando com cobradores de impostos, pessoas excluídas pela sociedade. Então, é o que acontece muitas vezes hoje. É o que acontece. Então, quando Jesus ele começa a contar essa parábola, e ele fala, como nós lemos aqui, evangelista, no capítulo 13 de Mateus, e que nós dissemos aqui, nós vimos que Jesus disse que era para que se cumprisse uma profecia que foi dita por Isaías, e eu disse aqui a referência, e graças a Deus não errei, que é Isaías capítulo 6, o versículo 9 e 10, que Jesus falou que os ouvidos deles estavam tapados, que Isaías falou que os ouvidos estavam tapados, que os seus olhos estavam fechados, que eles não viam, mas não... né? E aquele negócio todo. Então, era para que se cumprisse essa profecia. Então, por isso que Jesus falava para o seu discípulo com parábolas, e separadamente o seu discípulo perguntava o que significava a parábola, e Jesus explicava para ele separadamente. Ele contava para ele. Então, quando chegar aí nessa parábola das 100 ovelhas, e a gente vê os erros começam a aparecer, você quer ver uma mensagem humanista? É quando se um pregador, ele começa a dar sentido à alegoria da mensagem, às coisas que tem lá, aos objetos. Por exemplo, na parábola da dracma perdida, das moedas que a mulher perdeu, das 10 que ela tinha e perdeu uma. Tem pregadores que eles começam a dar sentido aos objetos. Eles dizem que a vassoura significava a lei. Diz que a lamparina, que a lâmpada era o evangelho. Quer dizer, isso aí é um tipo de pregação humanista onde
se tira o centro da mensagem e coloca o homem no centro. Ou seja, tira Jesus do centro e coloca o homem no centro. Quando se dá ênfase a essa alegoria e começa a colocar nome nos objetos. Porque o sentido da mensagem de Jesus Cristo não era os objetos, não era a mulher. Era o que ele fazia pelos pecadores. Ele disse que veio buscar o que havia perdido. Então o centro da mensagem é essa. Quer ver uma mensagem humanista é essa. É eu chegar aqui para você agora e dizer: olha, irmãos, que coisa tremenda. Aquela mulher, ela perdeu dentro da sua casa o que ela tinha de mais valor. Ela não perdeu na igreja, ela não perdeu no meio da rua. Oh, glória a Deus. Está entendendo? Isso é uma mensagem humanista. Ela perdeu algo de valor dentro da sua casa e agora humanista não tem nada a ver com Cristo. Porque o foco da mensagem de Cristo é outra. É conduzir, ele diz que veio para essas pessoas que estão rejeitadas. Ele disse que veio buscar o que estava perdido. Então o centro dessa mensagem aí de Lucas capítulo 15 e dessas parábolas era isso. Não era mostrar a vassoura, não era realmente mostrar ali Jesus Cristo naquela parábola. Mas infelizmente as pessoas não conseguem, muitos pregadores que se dizem pregadores do evangelho, eles estão humanizando a mensagem e trazendo uma mensagem de massagem para as pessoas. Então não posso dizer que é a mensagem, é uma massagem para o meu ego. Eles dão sentido, diz até que as três parábolas, uma significa o Pai, a outra significa o Filho e a outra significa o Espírito Santo. Aonde Jesus está dizendo isso? Aonde é que Jesus está dizendo essas coisas? Que uma parábola é o Pai, a outra parábola é o Filho e a outra parábola é o Espírito Santo. Aonde é que está dizendo isso? Eu não vejo isso na palavra de Deus. Então está errado. Quando a gente escuta isso, eu já ouvi muito isso também, é uma mensagem humanista. Porque o centro principal da mensagem é eu mostrar Cristo. Para que ele veio? Qual é o sentido da mensagem? Tenho que dar um sentido à mensagem e realmente centralizar e dizer Cristo no centro. Cristo no centro. E não um homem no centro. Então quando Jesus ele relata essas coisas para esses fariseus e para esses doutores da lei que estavam lá, que eles estavam condenando a prática de Jesus, porque Jesus entrava dentro das casas, ele comia com os pecadores, ou seja, quando se faz uma refeição com uma pessoa, ali é um sentido de comunhão, significa comunhão, que eu estou em comunhão com ele, que eu estou se relacionando com ele. Olha que sentido, olha o sentido como o Espírito Santo de Deus nos mostra, nos clareia a nossa mente, sentido de comunhão, sentido de união, sentido de dizer assim, olha, a graça chegou. Está entendendo? Então tem que ter isso na mensagem. A mensagem principal é Cristo. Aleluia. Então não pode ter outro sentido, não pode dar ênfase à alegoria, a objeto, porque se fosse Marconi, evangelista Marconi, para Jesus dar sentido aos objetos, ele tinha falado. Quer ver uma que ele diz? Lá no Salmo 119, no versículo 115. O que é que Jesus diz? No Salmo 119, versículo 115. Lâmpada, olha que ele já dá sentido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não é a palavra? Ele já deu sentido a um objeto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vai ter claridade, né? E eu não é. Ele deu sentido, ele falou. E luz para o meu caminho. Ele deu sentido às coisas. Ele falou. Então se fosse para Jesus falar aí que a vassoura era isso, que a lamparina era aquilo, ele tinha dito.
Porque tem outras parábolas, se você for ler, eu acho que você já viu, os irmãos também já ouviu, as parábolas que Jesus conta, a parábola do semeador, que caiu no solo. Ele explica toda ela, ele lê tudinho, ele cita todas elas, aliás, Jesus cita todas as parábolas do semeador, começa a dizer, aqui caiu no solo, aqui frutificou, aqui foi sufocada, aqui veio o sol e queimou, aí ele começa, depois que ele cita tudinho, aí ele vai explicar, e mais embaixo, o significado de cada uma delas, ou seja, ele dá um significado aos objetos, às coisas. Então não tem sentido, evangelista, eu chegar aqui nessa manhã e colocar essas coisas, colocar algo humano na parábola. Não, eu tenho que dar sentido àquilo que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia está dizendo, só está dizendo lá que era uma vassoura, era só uma vassoura. Se ele está dizendo que era uma lamparina, uma lâmpada, era só uma lâmpada ou era uma lamparina. Porque naquela época, nessas casas da Palestina, os construtores construíam aquelas casas e eles não deixavam janelas no teto para entrar claridade. Tá entendendo? Eram as casas fechadas, apenas em algumas eles deixavam uma aberturazinha pequena, mas aquilo não era suficiente para clarear toda a casa. E a casa daquela mulher era uma casa de chão batido, não tinha cerâmica como nós vemos hoje não, a qual nós estamos pisando nessa manhã. Não, era terra batida, então a casa era escura. E como é que ela ia encontrar alguma coisa se estava tudo escuro? Tá entendendo? Então, é justamente quando Jesus começa a contar essas parábolas, ele faz essas coisas para dar um sentido de como é o reino de Deus, o que ele veio fazer com as pessoas. E para nós, para fechar aqui, volto a dizer que a mensagem ela tem que ser cristocêntrica. Porque mensagem sem Cristo no centro não é mensagem, é massagem. Mensagem é Cristo no centro. Cristo é o centro de todas as coisas. Amém? Então que nessa manhã nós possamos entender e compreender. Se você quiser fazer algum esclarecimento, pode ficar à vontade. Eu quero só olhar aqui para a Bíblia e olhar para um Jesus que, quando a Bíblia fala também que ele veio para os seus, né, e os seus rejeitaram, não é? E nós vemos aqui que era um povo, Fabinho, até que tinha até, Fabinho, como é essa colocação que eu posso fazer? Era um povo até que tinha até vontade de estar ali para ouvir, entendeu? Para ouvir. Tinha vontade de ouvir, tinha vontade até de estar perto dele. Isso. Mas na hora de seguir verdadeiramente, não entrava por lá porque não davam verdadeiramente crédito a essa palavra, a essa pregação. Isso. Aí eu te pergunto e me pergunto nessa tarde. Hoje é do mesmo jeito, Fabinho. Hoje em dia é dentro das igrejas, é dentro dos templos, né? Você olha que tem pessoas que até debatem até com o pastor. É isso. Mas pastor, você não tá assim, isso aqui não tá batendo não. E se torna até uma discussão dentro da própria igreja. Isso. Mas verdadeiramente a Bíblia está certa, irmão. A Bíblia está certa e a palavra não entra. A palavra não entra de forma nenhuma. Não entra. Justamente porque muitos estão enquadrados na lei, nos doutores da lei e nesses fariseus. Certo? São parentes mesmo deles aqui. São parentes deles. Por quê? Porque muitos estão lá para ver se encontra alguma coisa. Alguma brecha. Alguma brecha. Tá entendendo? Estão lá para ver se encontra alguma coisa. Eles não estão lá para ouvir, muitos não estão lá para ouvir a palavra, para dar credibilidade à palavra, mas estão dando ênfase a outras coisas. Essa é a verdade. É o doutor da lei de momento, o doutor da lei. E Jesus, ele encerra essa parábola, ele diz assim, ó, no versículo 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, houve alegria quando aquele homem encontrou a ovelha, que você leu aí? Houve alegria? Ele se alegrou quando ele encontrou a ovelha perdida? Grande alegria, né? Se alegrou ou não? Se alegrou. Ele colocou ela nos ombros. E se alegrou. Aí vamos lá. Houve alegria quando a mulher encontrou a sua dracma perdida? Grande ela alegria. Reúne o quem? As suas amigas e os seus vizinhos. E comemorou, né? E comemorou. Ela disse assim: alegre-se comigo, porque eu encontrei a minha dracma, que eu
tinha perdido. Ela chamou todos para se alegrar. Aí, aí a última parábola. O pai se alegrou quando viu o filho? Ele se alegrou ou não? Se alegrou. De longe ele já avistou ele, não é? Fez uma festa. Fez uma festa. Se alegrou com o seu filho porque ele disse assim: eu encontrei o meu filho que foi perdido. E foi achado, né? E foi achado. Que estava morto. E reviveu. Aleluia. É. Tá, eu tô me alegrando com essa palavra nessa Amém, noite. amém. Nessa manhã. Amém. Eu tô me alegrando. Não precisa eu pular, eu dançar, eu fazer algum carnaval. Não, eu me alegro com a palavra. É a palavra que alegra o meu coração. É o Espírito de Deus que nos alegra. É a luz da sua palavra que nos alegra. Então, houve alegria nas 3 parábolas. Então, Jesus está dizendo, se vocês... Olha o significado que Jesus estava dando. Se vocês que são seres humanos, que são perversos... Mal, o ser humano é mau. Tem alegria quando encontram algum objeto, alguma coisa. Enquanto mais eu... que encontra um pecador, que quando encontra um pecador e ele se arrepende. Que ele está dizendo assim, ó, a alegria nos céus por um pecador que se arrepende. É assim que está escrito ou não? No versículo 10. Lê aí para nós ver se não é assim. 10 de Lucas, o mesmo livro que nós estamos. Lucas 10. Ó. Então vai passar aí por ler, viu? Eu afirmo a vocês que a mesma alegria, ou seja, a mesma alegria que o pai teve quando encontrou o filho, ou glória. A mesma alegria que a mesma existe diante dos anjos de Deus por um único pecador que se arrepende. Então, é essa alegria, meu irmão. Jesus está dizendo, a alegria. Se vocês se alegram com as coisas que vocês encontram, quanto mais eu. A festa no céu. Quando esse pecador, quando a gente leu aí no versículo 1, que os cobradores de impostos, Jesus estava apontando para eles, olha, a alegria, glória, aleluia, a alegria nos céus. Lê o versículo 1 de novo para nós entrar bem direitinho. No versículo 1. Glória, aleluia, Jesus, como tu és maravilhoso. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Vai. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Aí, ó, era como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, para eles, como ele está dizendo nessa manhã para nós. Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, aí Jesus estava dizendo assim, ó, publicanos e pecadores. Aí ele está dizendo assim, ó, vocês se alegram porque vocês encontraram isso aí, ó, a alegria no céu. Quando um publicano ou um pecador se arrepende. A alegria no céu quando uma prostituta se arrepende. A alegria no céu quando um traficante se arrepende. A alegria no céu quando um desses que vocês rejeitam, aleluia, que vocês não se associam com eles, que vocês fariseus, que vocês doutores da lei não se associam com eles, não chegam perto deles. A alegria nos céus quando um deles se arrepende. Era esse o sentido da mensagem. Então é esse o sentido da mensagem. O sentido de contar as parábolas era essa que Jesus estava dando sentido. Então a mensagem evangelística, ela tem que ter um sentido e tem que ter Cristo no centro. Pode continuar se você... E nós olhamos aqui, Fabiano, para esse texto aqui, né, nós vemos que chegaram-se todos a eles. Quer dizer, Jesus aqui podia fazer acepção de pessoa. Como eles faziam. Como eles faziam, né? Exatamente. Mas Jesus Cristo não fez e nem faz. E como esses aqui, os fariseus e os escribas, né? Esses doutores da lei, eles não conseguiam se relacionar com os publicanos nem com os pecadores. Eu imagino que eles ficaram longe, não ficaram todos misturados. Aí Jesus podia fazer assim, eu não quero vocês aqui perto de mim não, porque vocês são da Assembleia de Deus, você é da Batista da Graça. Você é de tal ministério. Não, ele não fez isso. Isso aqui foi uma tapa na cara. Foi. Foi uma tapa na cara daqueles que não quer se associar. Não quer se associar. Né? É mais fácil mandar. Vai tu, vai evangelizar, vai ser pra onde? Mas por que não vai? Só sabe mandar. Só sabe mandar. Né? A fazer. Por que não entra nos becos? A fazer. Por que não entra nos bar?
Por que não entra nas vielas? É porque já é um papa do momento. Aí Por que não quer sujar o terno? Não sai do trono. Por que não quer sujar o terno, né? Não quer melar a aliança de doutor da lei. Não quer melar. Porque é caro, viu? Hein? É. Porque é caro, né? É. Mas Jesus aqui não tinha isso não com ele não. Jesus entrou na cidade, meu irmão, montado num jumento. E não era nem dele, era emprestado. Viu? Então sai do pedestal, meu irmão. Sai disso aí. Jesus está dando uma tapa na cara aqui dos fariseus e dos escribas, dos mestres da lei. Ele está dizendo assim, ó, a alegria no céu. Por um desses aqui, ó, que se arrepender. Se um desses aqui se arrepender, vai ter alegria nos céus. Eu vou falar o que tá queimando aqui dentro de mim. Eu digo a você que Jesus Cristo se alegra, sabe quando? Nesse momento aqui? Na minha palavra, Jesus Cristo fazia assim, é o meu pensamento. Venham escribas, venham os fariseus, venham publicanos, venham quem tiverem vir, porque eu tenho palavra de vida eterna para você. Não importa a placa, não importa a dominação de vocês, o que importa é que eu sou Jesus Cristo e eu tenho palavra de vida eterna. Agora, só não entra porque vocês não querem receber. Eles só não entravam. Exatamente, olha. Eles não entravam porque é como nós lemos lá em Mateus capítulo 13, a profecia. Vamos ler a profecia? Dá tempo ainda. Vamos ler a profecia lá em Isaías. Bota lá em Isaías. Pra gente encerrar, deu certinho o que você está falando agora. Olha aí. Esse Jesus Cristo, ele é o mesmo, Fabio. Glória. Hoje, ontem, sempre e eternamente. Ele não vai mudar. Se tiver aí, você pode já metralhar aí. Isaías capítulo 6, né, versículo 9. Que Jesus falou que era para se cumprir a profecia de Isaías. Olha aí. Isaías quando? Isaías 6. Isaías 6, a partir do versículo 9. Quando fala em Isaías 6, eu me lembro de Jeremias, que aqui é chicote de Jeremias. Então ele disse... Isso aqui já foi Isaías que disse. Já profetizando aqui, né? E profetizando, aí Jesus, por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 13. Isaías profetizou. Que Isaías profetizou, aí tá escrito aonde? Aí o cara lê a Bíblia e diz, onde é que tá escrito isso? Tá escrito aqui, ó, em Isaías capítulo 6, versículo 9. Então ele disse, vá e diga a este povo, olha, vai e diga a este povo, vamos dizer agora, ao povo que estava lá, aos escribas, aos fariseus, doutores da lei. Diga a este povo, ouçam, mas nem entendem. Vejam, mas sem perceber. Tornem insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os ouvidos, não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Estão doentes. Estavam doentes, meu irmão. Estavam anêmicos, meu irmão. Precisava de cura. E ele veio para curar. Mas o coração deles estava o quê? Endurecido. Os seus olhos estavam o quê? Fechados. Os seus ouvidos tapados. Então não tinha como a mensagem entrar no coração deles. Da comichão, né? E ele disse, olha, eu vim para eles, para curar eles. Mas ele não quer a cura. Eu tô com remédio aqui agora. O remédio eu tenho aqui, mas ele não quer ser curado. A dose, certo. Por que não querem? Porque o seu coração está endurecido. Porque estão no seu mundo. Naquilo que eles desenharam para eles, então não querem se converter, não querem ser curados pelo Senhor. Infelizmente essa é a verdade. Então a profecia se cumpriu lá em Mateus capítulo 13. A profecia se cumpriu em Lucas capítulo 15, onde Jesus conta essa parábola. Agora, só para eu fechar aqui e dizer, meu irmão, a Bíblia é clara quando ela diz assim, o erro é conhecer as escrituras. Então como é que eu prego as escrituras na escola dominical, tem a boa dicção, eu prego a doutrina que eu sou uma bênção, mas não vivo a palavra, meu irmão, porque como aqui eu vejo aqui um Jesus falando que ele não faz exceção de pessoa, né? Um Jesus aqui que veio fariseu, veio escribas, veio pecadores, quer dizer, Fabiano, aqui tinha tudo que não prestava para nada, né? Porque como você mesmo falou, os fariseus ele era rejeitado, mas a minha Bíblia diz quando Zaqueu é transformado,
E ele diz lá no final do capítulo, do versículo, quer dizer que ele veio salvar o que estava perdido. Veio salvar o que estava perdido. Então, para esse povo aqui e para você que está aí, anda para lá e para cá, nada para você presta. Quer dizer para você que a gente tem a solução para você, meu irmão. A solução Aleluia. Não é a placa, não. A solução é Cristo. O remédio é o Evangelho. O remédio é o poder de Cristo para os que crerem, irmãos. Então, se nós estamos de pé ainda aqui, Fabiano, porque nós cremos que Ele pode mudar a situação. Aleluia. Ele pode fazer a união, agora só depende de você. Só depende de você. Deixa a placa aí, não é? Deixa de usar a Bíblia como se fosse um Rexona do momento, ou um desodorante aí, e segue os passos do Evangelho, meu irmão. Porque a Bíblia é clara quando ele diz assim, ó, o meu povo perece por Aleluia. Falta de conhecimento. Isso. O povo endureceu o coração. O povo não quer evangelho. O povo quer o baú, o povo quer movimento. Mas o evangelho quer bom nada, irmão. Aleluia. Então, a vida só vai ser transformada quando você deixar Jesus Cristo trabalhar. Deixa ele curar. Quando você deixar ele curar, é verdade, Fabiano? Você só vai dar um passo verdadeiramente para Cristo quando você deixar ele operar, não você operar. Porque você já parece que você mesmo for seu próprio construtor. Eu quero dizer para você que a igreja tem uma base. Eu quero dizer que a igreja tem um construtor. A igreja é a pedra angular, é Cristo. É Cristo. Então é Ele, tudo é para Ele. Não adianta eu querer fazer do meu jeito. Quem opera e faz sinais de maravilha, Fabiano, é Ele. Aleluia. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram, né? Olha o que ele diz. Eu sou a pedra angular que os construtores, quem é os construtores? Os que constroem. Eles rejeitaram, disseram, essa pedra aqui não serve não. Fizeram tudo bem direitinho, mas vacilaram. Mas quando chegou na hora de colocar aquela pedra, disseram, não, essa aqui não serve não. Mas essa aqui não vai servir não. Essa pedra não dá pra nós não, vamos botar outra. Rejeitaram a pedra angular. Né? E como o cara que fez a casa, né? Construiu a casa na areia. Mas o outro não, construiu na rocha. Na rocha. Amém. Então, que eu e você, irmão, possamos olhar para a rocha, que é o Evangelho. Aleluia. Nós já queremos aqui agradecer a Cristo pela oportunidade, mas antes eu quero dizer que hoje eu vou estar na igreja pentecostal, Adoradores de Cristo, né? É o pastor João Paulo e a missionária Margarete, tá certo? Fica ali, Fabiano, ali no Jardim Continental, tá certo? Na rua Silva Romero, número 376. Eu quero dizer que é o Evangelho. Quem me conhece sabe, não pense que eu vou... É o Evangelho e pronto. Eu vou pregar o Evangelho. Vou pregar aquilo que já está no meu coração. Então, convido você que mora aí bem pertinho aí, Amém. Tá certo? Aí fica aí perto das pedreiras. Na pedreira, mais ou menos assim ali. Nas pedreiras. Coisa boa, né? Aí como você falou para mim off, né? Um templo que está abrindo, né? Abrindo. Uma congregação que está abrindo. Um pastor, né? Eu não conheço ainda, nem a missionária que está lá. Mas é um templo que está abrindo aí. Que Deus continue abençoando os irmãos que estão lá. Abençoe você também. Que Ele possa iluminar a tua mente para que você possa trazer o Evangelho e pregar Cristo lá. Pregar Jesus Cristo. Mostrar Jesus Cristo para aquelas pessoas que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Você falou em congregação, quero mandar um alô, mandei aqui o link para ele, né? Para o evangelista Nildo, da Igreja Batista da Graça. Amém. E também para sua esposa, a missionária Evani, não é isso? Avani. E para aquela irmã, como é aquela irmã? Damiana. Para a irmã Damiana, ela disse que todos os domingos ela está com o seu rádio lá ligado, está sintonizado lá na sua casa, fazendo as ocupações da casa e na sintonia da Rádio Shalom, na nossa programação. Então, que Deus continue abençoando a irmã Damiana e abençoando todas as irmãs, né, que fazem parte ali da Igreja Batista da Graça, que fazem parte ali do conjunto de senhoras, se sintam abraçadas por essa programação. Então, Deus abençoe cada uma das irmãs. Eu também quero mandar aqui a paixão para o pastor Cláudio, Deus abençoe. É o pastor Cláudio, o presbítero Tiago, e a programação que vocês têm aqui pela manhã é Bíblia pura mesmo, né? Porque a verdade tem que ser dita, né? É o Evangelho, sempre quando eu tenho escutado, tenho aprendido muito. E só para concluir, Fabiano, uma coisa que eu pedi para o pastor Cláudio foi o seguinte: você falou aí, quando é saudação, uma saudação é 5 minutos, meu irmão. Aí chama o Fabiano para dar uma saudação, o Fabiano fez. Antes eu vou cantar um hino. Meu irmão, tu foi chamado pra quê?
canta o hino, você vai decidir. Você canta o hino ou você vai fazer o que afinal? Vai pregar hoje. Irmãos, uma dicção bonita, viu? Vou pregar agora, antes de entrar no texto, eu vou louvar aqui só um hino. Aí vai 2, 3, 4, 5, 6. É a verdade, meu irmão. Isso é a verdade. Isso é a verdade de hoje. Aí pronto, foi-se embora o tempo. A palavra 25 minutos ou 20 e pronto. Dá as bênçãos apostólicas e pronto. Foi embora. É como Paulo disse, né? Paulo falou o seguinte, que cada um fique na vocação que foi chamado. Cada um fique na vocação que foi chamado. Você foi chamado para quê? Mas como você falou aí, foi chamado para quê? Você foi chamado hoje para quê lá na igreja? Fui chamado para pregar. Você vai cantar? Você vai cantar 2, 3 hinos? Vou cantar 2, 3 hinos? Não, você foi chamado para pregar. Agora, se o pastor dissesse assim, vem aqui, irmão, venha louvar. Então, eu fico com a palavra de Paulo. Cada um fique na vocação que foi chamado. Mas eu quero ter um bocado de vocação, viu? Aí fica difícil, né? Vamos orar? Ore e vamos encerrar. Amém, né? Quero agradecer a cada um dos ouvintes, aqueles que participaram pelo Facebook da rádio, aqueles que participaram pela YouTube e aqueles que estão com o seu radinho ligado em casa, né? Deus abençoe cada um de vocês e vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, queremos, no nome do teu filho